Então, nessa penal 506, 1578, 51, depoimento do senhor Maurício de Barros Bunlar, isso, senhor Maurício? Isso mesmo. O senhor pode puxar o microfone mais próximo, senhor. Senhor Maurício, o senhor foi acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Nessa condição, pela nossa lei, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito, pela nossa lei, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas é a oportunidade que o senhor tem também de falar no processo. Tudo que o senhor falar vai ser considerado para o julgamento. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Falar, doutor. Senhor Maurício, aqui os fatos são bem específicos, envolvendo esse empréstimo concedido ao Banco Chain, ao seu pai. Parece-me que o senhor figurou como avalista nesse empréstimo, é isso? Isso mesmo. O que ele foi informado pelo seu pai? O senhor participou da negociação desse empréstimo? O senhor pode me descrever? Posso sim. Era no final de 2004, agora recordando os fatos, né? Meu pai estava em Campo Grande e era hora do almoço, ele me chamou até a casa dele, que eu moro vizinho de muro dele. E eu fui até a casa dele, eu e minha esposa, onde tinham 3 pessoas de fora lá com ele, que hoje eu sei quem são, que é o Giovanni, o Armando e a terceira, acho que é o Sandro Tordim. Meu pai pediu, tinha almoçado com os 3 na casa dele, ele pediu para eu assinar um contrato lá com a avalista desse empréstimo. E? O senhor assinou? Eu assinei. Era comum, né? A gente mora em Campo Grande, tudo que tinha de documento dele eu que assinava na época. E ele explicou o que era esse empréstimo? Não, na época não, era uma coisa que era particular dele. E o senhor teve novos contatos em relação a esse empréstimo posteriormente? Só depois, em 2005, quando deu um problema do meu pai com restrição no banco lá, a gente estava fazendo um cadastro de novo no Banco Santander. Esse cadastro deu uma travada, e a gente foi descobrir o que era um cadinho que tinha colocado o nome do meu pai. Uhum. Aí nós fomos ver o que era, e era esse empréstimo do Banco Chain que tinha dado problema no nome dele. Aí foi quando nós tivemos, ele tive conhecimento de novo do caso lá, o que era. Ele falou, Banco Chain, que é o empréstimo que eu fiz, que era um negócio pessoal meu, e deu um problema. Aí em junho de 2005 fiquei sabendo de novo. E foi isso que ele falou? Que era um empréstimo pessoal dele? Em 2004 era um assunto que era pessoal dele. Em 2005, quando deu problema, aí que ele pegou e contou que ele tinha feito uma bobagem lá na época e contou o caso, o que era. E o que ele contou pro senhor? Que ele tinha feito esse empréstimo e, na verdade, esse empréstimo foi para uma campanha política de Campinas e para o PT. Ele falou isso pro senhor? No final, em 2005, quando teve problema no banco. E ele falou mais alguma coisa ou não? Não, foi esse quando ele chamou e contou o problema que tinha acontecido, por que ele estava no cadinho. E como é que ele ia resolver o problema? Aí o banco tinha pedido, ele conversou e ficou acertado ele tentar fazer uma dação em pagamento para o banco, uma propriedade nossa. E aí constituiu uma empresa que chama Agrocaieiras. Aí integralizou um imóvel nessa Agrocaieiras, porque era um imóvel que o valor batia com o empréstimo na época. Primeiro nós pegamos e fizemos uma dação em pagamento desse imóvel. Que aí nós assinamos e fizemos a dação. E aí esse imóvel foi para o banco. Aí depois de alguns meses, uns 5, 6 meses no final do ano, ou começo em 2006, que o banco pegou e não aceitou a dação em pagamento. Mas veio aí para fazer, mas tem uma solução, não aceitou a dação, mas se criar uma empresa com esse bem e ela ficar hipotecada, poderia pagar o empréstimo. Mas o senhor participou dessas negociações? Não, ficava em Campo Grande eu. Quem participou dessas negociações, então? O meu pai com o banco. Tá. E aí o que aconteceu? Aí foi criado em 2006 essa empresa, aí foi hipotecado o imóvel, e aí ficou essa empresa, esse imóvel, devendo no Banco Chain. E quitou por aí? Não? Como é que foi feito? Aí, doutor, esse assunto ficou parado uns 2 anos. A gente ficou usando a área
que era uma fazenda pecuária. Então, quando foi feito lá o empréstimo em nome da Caieira, foi uma inovação que foi feita. E foi feita a hipoteca do imóvel, de um contrato que a gente tinha o uso da área por um tempo lá. Nós usamos mais uns 2 anos a área, acho que até 2008, mais ou menos, e não tratou mais do assunto. Aí, no final de 2008, meu pai falou assim, ó, o assunto que era lá do Agrocaieiras foi dado, que a gente nem... para nós estava resolvido, né? Aí, em 2008, meu pai falou assim, que o assunto lá do empréstimo tinha dado uma outra solução, e aí que ele falou que ele deu uma solução dele lá com o banco. E o que ele descreveu para o senhor? Qual foi essa solução? Que o banco não tinha ficado com a nossa área, mesmo nós tínhamos usado 2 anos, que para nós... A gente achou que dando lá o banco ia tomar a área, só que ele não tomou. Aí no final de 2008, comecinho em 2009, que foi feita a quitação do empréstimo dele lá com essa Chain securitizadora lá, foi quando a gente... Aí a conta ficou paga. Mas essa questão dos embriões, aí, da entrega dos embriões, ele informou para o senhor sobre isso naquela época? No começo de 2009, ele foi quando, acho que ele... Entre o final de 2008 e começo de 2009, foi quando ele tratou lá com o banco e fez essa quitação. Aí ele pediu para o escritório fazer as notas dos embriões e tal, mas ele tratou direto com o pessoal nosso do escritório. Mas houve essa entrega de embriões? Não houve, doutor. Mas e qual que foi a justificativa que ele deu para o senhor, né? Qual que foi a explicação? De não entregar os embriões? Isso. Ele falou que os advogados que procuraram ele lá e depois ele colocou um escritório do advogado para tratar do assunto, que deram uma solução de uma dação em pagamento dos embriões para quitar a dívida. Tá. Mas e os embriões foram entregues ou não? Não, doutor, não foram. E qual que foi a explicação que ele deu para o senhor na época? Não me recordo a explicação que ele deu na época, só que não foram entregues os embriões. Mas ele não falou nada? O senhor também não perguntou para ele nada? O que aconteceu aqui? Tem dação em pagamento e não foi entregue os embriões? Mas esse assunto quem tratava lá em São Paulo era ele ele que tratava diretamente. Mas o senhor ficou sabendo na época que não tinha sido entregue os embriões? Teve até um detalhe que acho que ele mandou para o escritório fazer os embriões no começo de 2009, mas eu sei que não foram entregues. E o senhor ficou sabendo na época que não foram entregues os embriões? Em 2009 fiquei sabendo que não foi entregue. Mas e não foi lhe dada nenhuma explicação sobre isso? Como se dá a quitação sem entrega dos embriões? É que eu não participei desses detalhes, doutor. Mas também não perguntou para ele? Eu ficava muito na fazenda naquela época. Eu passava a semana inteira na fazenda, ia segunda, voltava quinta, ia terça, voltava sábado. Mas é um fato meio inusitado, né, Sr. Maurício? Então, imagino que sua curiosidade não foi despertada em nenhum momento nesse caso? Então, tem empréstimo de 12 milhões, foi pago por uma dação em pagamento, no qual não houve, de fato, dação em pagamento. O senhor não perguntou nada para ele, nem seu pai falou nada para o senhor? Não, quando quitou o empréstimo dele, ele só falou assim... Foi um assunto que foi algum tempo lá, incomodava muito ele. Ele só falou assim, bom, acho que agora tá quitado, ele falou. E os navios sondas lá, ele falou alguma coisa sobre os navios sondas? Não, nunca comentou nada de navio sonda. Não falou para o senhor? Não. O senhor conhece o senhor Fernando Soares? Conheci sim, Fernando Soares. Teve negócios com ele, não? Não, conheci ele... Acho que em 2010, 2011, mais ou menos, conheci ele. Mas não tive nenhum negócio com ele, não, senhor. Conheceu em que circunstâncias? Conheci lá no Rio de Janeiro, que eu passava as férias de janeiro com minha família no Rio. E numa dessas vezes eu conheci ele. Pode ter sido no verão de 2010, mais ou menos. Ele tinha relacionamento com seu pai? Meu pai conhecia ele, sim. O senhor Nestor Severo, o senhor conheceu? Eu acho que eu fui apresentado para ele uma vez só, mas não me recordo onde. Mas uma vez eu acho que eu tive com ele. Lembra quando isso, aproximadamente? Acho que ele era diretor da BE, acho que em 2012, mais ou menos, quando era da... Trataram de algum assunto específico? Não. Só fui apresentado. Esse relato que seu pai
seu pai prestou depoimento agora e já tinha prestado depoimento lá no inquérito. E ele falou que esse contrato de empréstimo foi quitado através da atribuição pela Petrobras de um contrato ao Grupo Chain. O senhor não tinha conhecimento disso na época? Não, na época não tinha. Agora eu tenho conhecimento dos fatos, mas na época não, doutor. Quando que o senhor ficou sabendo dessa questão dos navios sondas relacionados a esse empréstimo do seu pai? Bem depois, quando estava na imprensa, já que tinha quando surgiu esse assunto de Chain, que eu fiquei sabendo. Isso antes do seu pai ser preso ou depois? Antes dele ser preso. E o senhor conversou com ele a esse respeito? Ele comentou que saiu na mídia, comentava assim. Comentou que... E o que ele comentou pro senhor? Na verdade, comentou dos fatos do banco, eu já sabia. E quanto ao navio sonda, ele comentou que ele não tinha participado de arrumar navio sonda para Chain de forma alguma. Isso é uma história que pela imprensa, muita coisa que ele ficava sabendo, ele acabava sabendo pela imprensa, por revista, por jornal. Quando o senhor foi ouvido lá no inquérito policial, tem aqui o depoimento em 24 de novembro de 2015, por que o senhor não afirmou lá, não reconheceu naquela ocasião que essa quitação pelos embriões não havia existido? Oi? Não me recordo, doutor, por que eu não falei na época. Porque realmente eu não participei do fato de entregar embrião ou fazer embrião. Então, até do fato da dação em pagamento eu participei. Depois do dia a dia lá, eu não era tudo comigo. Tinha muita coisa acontecendo do meu pai direto com o escritório, com os funcionários direto, entendeu? Tá, mas o senhor já sabia, quando o senhor prestou esse depoimento, que não tinha nada, não tinham sido entregues os embriões, que a quitação tinha sido simulada, não sabia? Em 2014 sabia, sim, senhor. Pelo que eu entendi, o senhor falou que o seu pai lhe informou isso na época da quitação, não foi? Depois da quitação, que foi em janeiro de 2009, aí acho que em 2010, mais ou menos 2011, acho que eu fiquei sabendo que não tinha. E por que o senhor não contou isso lá para o delegado da Polícia Federal, que ouviu o senhor no inquérito? Não. Então, pergunta pelo Ministério Público. Um breve esclarecimento, excelência. Tudo bem, senhor Marcos? Tudo bom, doutor? Por acaso o senhor tinha alguma ligação com empresas que tinham contrato com a Petrobras? Nenhuma ligação com empresa nenhuma. Durante a busca e apreensão, foi apreendido um contrato, uma carta enviada pela Cidril, e que o seu pai foi ouvido e falou que o senhor poderia esclarecer a respeito disso, se o senhor me permite. Excelência, pela ordem, pela defesa. Certo. Esse fato não consta da acusação, não é objeto da acusação imputada aí ao meu cliente. Mas só o contexto da questão da ligação dele com a Petrobras, se ele tinha alguma Não, nunca tive nenhuma ligação com a Petrobras. Mas então isso aqui é uma empresa que tinha contratos com a Petrobras. Não sei se sua excelência acha que tem pertinência. Mas foi encontrado, o senhor Bunlai ouvido falou que o Maurício poderia esclarecer essa carta que eu acho que teve um equívoco aí. Essa carta foi encontrada e falaram que foi no meu escritório, mas não foi. Foi no escritório que não era o meu, era o dele, que ele nem tinha conhecimento dessa carta. É esse o comentário que ele teria sido no escritório meu e não era. Estava no escritório dele, que nem ele não conhecia essa carta, na verdade. Mas como não é objeto da acusação, é melhor deixar. Então, só isso, minha excelência, único esclarecimento. Então Satisfeito, eu obrigado. passo aqui aos
Defensores, defesa do senhor Solim, Sem pergunta, excelência. do senhor Milton, Sem pergunta. do senhor Fernando, Sem pergunta. do senhor José Carlos Monari, do senhora, não, desculpe, do senhor Nestor, Sem perguntas. do senhor Jorge Zelada, Sem pergunta. do senhor Eduardo Musa, Sem perguntas. do senhor João Vacari, do senhor Fernando Soares, Sem perguntas. do defesa do próprio acusado, tem perguntas? Só um esclarecimento, excelência, Maurício, tudo bem? Tudo. Foi constituída a Agrocaieiras. Essa empresa, você tem conhecimento se ela praticou algum ato, se ela chegou a ter algum funcionário, se ela chegou a participar de algum ato, além da celebração desse contrato com o Banco Chain? Não, nenhum. Ela foi constituída para o imóvel ficar incorporado dentro dela, para poder fazer o pagamento via essa pessoa jurídica, não mais a pessoa física do meu pai. Tá bom. Sem mais perguntas, excelência. O senhor gostaria de declarar algo ao final, senhor Maurício? Não, senhor juiz. Então, declaro encerrado o depoimento do senhor Maurício.